Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é sempre uma grande satisfação poder passar esses momentos juntos através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por nos oferecer a Tua Palavra e nos oferecer a Tua graça a cada dia, nos conduzindo nos Teus caminhos, para a honra e glória do Teu santo nome e crescimento nosso na Tua graça. Nos inspire, nos ilumine, nos proteja e nos guarde, continue nos abençoando, é o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nos Salmos, parte 1. Apocalipse, capítulo 14, verso 1, temos o seguinte: Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Irmãos, aqui é um ponto delicado, porque nós não aprofundaremos no tema dos 144.000, mas logo fica um registro que esse grupo era um grupo especial. Creio piamente que, conforme a narrativa bíblica, esse é um grupo que conduzirá a grande multidão no desfecho do conflito. E o que marca muito esse grupo é o fato de olhar do ponto de vista profético deles não terem se contaminado com mulheres. Ou seja, não está falando aqui de celibato. Mulher em profecia são igrejas. Isso aqui é uma ideia de que a pessoa, quando recebeu a fé, nunca apostatou, nunca se desviou para lado nenhum da Babilônia, andou sempre nos caminhos do Senhor, na sinceridade que o Senhor apresentou para ele. Esse será contado entre os 144.000. Aquele grupo que conduzirá a grande multidão no desfecho. Os demais vão receber salvação, claro que sim, pela graça de Deus, mas não são contados nesse grupo dos 144.000. Isso é uma síntese do entendimento que eu consegui entender sobre esse tema ao longo da minha vida, ao estudá-lo no texto sagrado. Uma coisa aqui é alinhar esse contexto bíblico de Apocalipse 14 com os Salmos, e tem uma profunda intimidade o que nós veremos a seguir, porque a Bíblia, ela mostra esses símbolos, os símbolos do santuário, os símbolos proféticos. Existe uma linha harmônica de Gênesis ao Apocalipse que nós encontramos a montagem desse quebra-cabeça. Podemos entender com muito mais facilidade os temas da Bíblia Sagrada, principalmente os apocalípticos. No segundo tema, nosso sumo sacerdote. Aqui já começa a aprofundar. Veja que, para entender o que tanto fala, tanto no Apocalipse quanto nos Salmos e em outros livros da Bíblia, em se tratando do santuário, precisamos entender bem essa questão, porque se não entendermos ela, não tem como entender muita coisa que o profeta João escreveu ao longo do Apocalipse. Se nós observarmos lá em Êxodo, capítulo 25, verso 40, Deus foi bastante criterioso ao dizer para Moisés que ele não deveria seguir nenhum projeto da cabeça dele e da cabeça de ninguém. O modelo foi mostrado para ele com exatidão lá no monte. É o que está escrito aqui em Êxodo 25, 40. Faça, Moisés, exatamente conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Porque tudo que ele viu nesse modelo, ele ia trabalhar aqui na terra, numa tenda móvel inicialmente, né? Depois só mais tarde Salomão construiria um santuário de alvenaria, um santuário fixo, estabelecido lá na terra prometida. Mas durante o êxodo, uma tenda móvel. Tenda essa, tanto ela quanto o que Salomão construiria mais tarde, manteria as mesmas características de tudo que se fazia, tanto nos rituais, quanto nos utensílios e construção do santuário, que aí está se referindo só à questão de Santo e Santíssimo. Pátio foi um acréscimo que o Senhor mandou colocar
para que o povo pudesse congregar. O pátio desse santuário estaria representando o planeta Terra. E o altar de sacrifício ficaria lá fora, por coincidência, né? E Cristo morreria no pátio, representando que ele morreu para salvar os habitantes do planeta Terra, os pecadores. Que os pecadores ficavam só no pátio. No lugar santo e santíssimo só entrava pessoas extremamente ungidas, preparadas, santificadas para aquele momento. Que era o sacerdote que só acessava o lugar santo para os serviços diários, e o sumo sacerdote acessava o lugar santíssimo uma vez no ano, todo dia 10 do 7º mês, para fazer expiação pelo santuário e pelo povo. Mas tudo o que acontecia ali eram simbólicas representações do que de fato acontecia no céu, e sendo o maior dos rituais, o que aconteceria de uma só vez, que essa Moisés não tinha noção, ele estava atravessando o êxodo para entender, durante o êxodo, sobre essa questão do Messias que viria. E com certeza ele entendeu isso aí, antes de morrer, e tentou transmitir isso para o povo. Por isso, tanto zelo e tanto cuidado foi tido com relação ao santuário. E lembrar ainda que a nuvem estacionou em cima, cobrindo todo o acampamento. De dia, projetando sombra sobre eles, e à noite, projetando luz. Principalmente se eles tivessem que caminhar à noite, em alguma ocasião. E manter uma temperatura ambiente, evidentemente, aprazível, para que eles prosseguissem na viagem do êxodo. Então é muito importante conhecer esses detalhes do santuário. O Apocalipse está repleto de imagens do santuário. Nós encontramos, por exemplo, o candelabro em Apocalipse 1, de 12 a 13. Nós encontramos a sala do trono em Apocalipse 4, de 2 a 5. Nós encontramos o altar de incenso em Apocalipse 8, verso 3. Nós encontramos a Arca da Aliança, tão procurada, né, que o povo, os arqueólogos e tanta gente fazendo filme, que a arca está escondida aqui, escondida ali. E lá em Apocalipse capítulo 11, verso 19, mostra que ela está no céu. Ela foi recolhida antes da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Foi recolhida e levada para o céu. E aqui a prova está em Apocalipse 11, verso 9. Por isso que eu disse anteriormente que é praticamente impossível entender o que João quer dizer com muita coisa no Apocalipse, se não entendermos esses sinais, esses símbolos, não tivermos um entendimento básico sobre a questão do santuário terrestre. Se entendermos o terrestre, teremos facilidade de entender o celestial. E o que envolve tudo isso, o que envolveu e até hoje o que continua envolvendo. Muito delicado isso aí e muito sério. Digo isso porque tem muitas pessoas que não acreditam. Eles acreditam numa fantasia, que quem sabe Deus num trono de nuvem e coisas desse gênero para lá. Eles resumem o céu a olhar para cima e só vê nuvem. Não observa que Deus criou galáxias e galáxias e galáxias, trilhões. E isso que nós temos ideia hoje com os equipamentos que nós temos. E resumiu-se na Bíblia em 3 céus. Primeiro, o que a nossa vista está alcançando. Segundo céu, espaço sideral intergaláctico. Terceiro céu, acima de tudo isso, aonde está então o reino de Deus físico. E que um dia a cidade santa que está lá nesse reino será transferida aqui para o nosso planeta, mantendo o jardim que está em volta dela, o jardim antigo do Éden, que também foi recolhido e está lá, mantendo as mesmas dimensões e na mesma localização geográfica, ele vai descer de novo. E o Senhor estará para sempre morando aqui conosco. E por isso vai ter um novo céu e nova terra, porque tudo vai ter que ser readequado para que isso possa ser possível. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No terceiro tema, sobre o Monte Sião. Em Apocalipse 14, comenta que o povo de Deus está em pé lá no Monte Sião, que significa que está a oeste da cidade velha aqui, né? Para entendermos mais ou menos o posicionamento, eu nunca viajei até lá, mas segundo estudos de quem já foi, tem muita matéria sobre isso, quem já conhece bastante lá, se traçarmos uma linha horizontal, posicionamos aqui então o Monte das Oliveiras e traçamos a linha do Monte das Oliveiras no sentido oeste.
Vindo nessa direção, do Monte das Oliveiras para o oeste, nós passamos pelo Vale de Cedron primeiro, aí vem o Monte Moriá, depois vem o Vale de Tirapion, depois tem o Monte Sião, e logo em seguida o Vale de Rincon. Então, o Monte Sião real fica nesse sentido. O que nós temos aqui escrito é o seguinte: em Apocalipse 14, o povo de Deus está em pé no Monte Sião, que ficava a oeste da cidade velha da Jerusalém atual, e era considerado o assento do trono de Deus, representava sua presença entre seu povo. Com o tempo, o Monte Moriá, por ser o monte do templo, também passou a ser chamado de Monte Sião. Mas, como eu disse, a posição escatológica do trono de Deus será reposicionado conforme revelado aqui no Apocalipse 14, e ele estará exatamente no Monte Sião real. No quarto tema, a lei em nosso coração. Irmãos, é muito interessante nós estudarmos Êxodo 33, 18 a 23, e também olhar o capítulo 34, verso 5, porque aqui é o momento em que Deus desce numa nuvem, justamente para escrever com o seu próprio dedo, como fala no verso 18, né, do capítulo 33, para ele escrever nas tábuas de pedra que Moisés levou ali para ele escrever. Todo o cenário seria descortinado ali naquele momento que o Senhor fosse fazer essa escrita especial com o seu dedo, a única parte da Bíblia escrita pelo dedo de Deus. Só que Moisés ficou muito eletrizado com todo aquilo, ficou em êxtase de assistir tudo aquilo que ele estava passando, viver aquele momento. Um mortal está presenciando algo tão grandioso, que ele pediu para ver a glória de Deus. Que aí no verso 19 do capítulo 33 de Êxodo, Deus responde para ele o seguinte: olha, eu vou fazer passar toda a minha bondade diante de ti. Ou seja, deixou entender que o caráter dele, a expressão do caráter dele, está resumida em amor, em bondade, e expresso em 10 mandamentos que ele resumiu mais tarde, como sendo a lei do amor. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É a lei do amor. Então, 6 mandamentos, aonde mostra como amar o próximo como a si mesmo. E outros 4 mandamentos na outra tábua, mostrando como amar a Deus acima de tudo. Os 4 primeiros mandamentos, como amar a Deus acima de tudo. Os outros 6 mandamentos, da segunda tábua dos 10 mandamentos, como amar o próximo como a si mesmo. Foi uma síntese do amor de Deus, decalogando uma forma simplificada de como viver a lei do amor. Lembrando que Abraão viveu 500 anos antes de Moisés, e segundo o escrito sagrado do Gênesis, Abraão guardou os mandamentos de Deus. Ou seja, guardava o decálogo sem conhecer o decálogo, porque ele entendia com mais precisão a lei do amor do que os contemporâneos de Moisés, os contemporâneos do Êxodo. Para esses contemporâneos, para cá, teve que decalogar. E hoje, hein? O que vai ter que fazer? E para entender hoje está mais delicado ainda, né? Porque o que tem de crente de fachada, de crente da boca para fora, não vai para adorar em espírito e em verdade, amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo, evangelizar, ensinar a palavra viva. Não é ensinar água de batata para o povo, ensinar a palavra viva, não é falar o que vai agradar o povo, é falar o que agrada a Deus, instrui o povo, adverte o povo e chama o povo para os pés de Cristo. E de maneira simplificada, batizar e ensinar tudo o que o Mestre nos ensinou. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. E quando ele resume tudo isso aí, que fala que ia colocar a lei no nosso coração, lá em Êxodo 34, verso 5, ele se identifica como Jeová. Revela um dos nomes dos vários que Deus é chamado no Antigo Testamento. E esse é um nome específico e muito forte.
Pense nisso. Foi revelado ali, em Êxodo 34, verso 5. No quinto tema, Salmo 5. Irmãos, aqui dá um mergulho nesse tema explicativo sobre a questão dos símbolos do santuário, em paralelo com os temas apocalípticos. Observe. Na boca dos remidos não se achou mentira. Apocalipse 14, verso 5. Eles falam a verdade e suas palavras e ações refletem o caráter justo de Deus. Por outro lado, de acordo com Davi, na boca dos seus adversários não há sinceridade. Salmo 5, verso 9. Nessa parte fundamental do Apocalipse, João apresenta uma cena surpreendente. Pecadores foram resgatados da morte e têm o privilégio de estar na presença de Deus. Eles não conquistaram esse direito. Em vez disso, o receberam porque o Cordeiro de Deus, o justo Filho do Homem, estava lá com eles. Eles foram perdoados e redimidos. Não precisam mais carregar sua culpa. Exatamente comparado com o Salmo 5, verso 10. Porque o Cordeiro de Deus a carregou por eles. Assim como Isaías 53, 12 comenta, em 2 Coríntios 5, 21 também. Uma vez que o nome de Deus é escrito no nosso coração, não podemos ficar em silêncio. O povo de Deus apresenta ao mundo uma oferta final de misericórdia usando a voz forte. Apocalipse 14, verso 7. Disse Davi: alegrem-se todos os que confiam em ti, cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Salmo 5, verso 11. Viu que paralelo mais profundo, irmãos? Só que nós não podemos ficar acanhados, irmãos. Nós precisamos de entender a palavra e ensinar a palavra. Para entender, temos que estudar, temos que estar ligado na palavra, adorando-o em espírito e em verdade, porque o Senhor procura tais que assim o adorem. Pense nisso. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Sexto tema: ensinar aos transgressores os teus caminhos. Aqui é uma coisa delicada, irmãos. O que nós temos revelado no Salmo 51, de 7 a 15, que leva a essa linha de raciocínio, de ensinar aos transgressores os teus caminhos, nós precisamos antes observar duas questões. Como ensinar se não há interesse de aprender? Muitas pessoas não estão interessadas nem de estudar a lição da Bíblia. Não tem interesse de ler e de estudar a Bíblia. E aí, como terá condição de ensinar alguém? Pensa que trabalho que dá para Deus uma grande parte da população chamada de povo de Deus. Outro ponto interessante: como ensinar sem crer naquilo que prega? Irmãos, a mensagem mais gloriosa que nós temos em toda a Bíblia Sagrada é aquela revelada no sermão profético pelos lábios do próprio Filho de Deus. E principalmente o que ele relatou no Evangelho de João, no capítulo 14, de 1 a 3, que eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver estejais vós também. Promessa dos lábios dele: eu voltarei. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito isso para vocês. Eu vou lá preparar lugar para vocês e volto para buscar vocês. Irmãos, que promessa mais gloriosa. Mas as pessoas acreditam nisso de fato? Toda a linha escatológica foi apresentada há milhares de anos, escrito no texto sagrado. E hoje as pessoas estão de fato preocupadas com isso, irmãos? Na sua grande maioria. O mundo está virando do avesso, as profecias se cumprindo e o povo está aumentando o volume de pessoas parentes da finada esposa de Ló, irmãos. Pessoas que creem da boca para fora, mas não vivem no coração a crença dessa mensagem, dessa promessa. Se vivesse, estariam tomando providências para que em muito breve o que a profecia diz sobre o governo mundial, irmãos, vai haver choro e ranger de dentes, irmãos.
As pessoas desmaiarão de terror ante as coisas que acontecerão a este mundo, irmãos. Está falando de terrorismo no mundo, irmãos. Pessoas sendo arrastadas aos tribunais, pessoas sendo odiadas por causa do nome de Deus, por causa do nome de Cristo, por se chamar cristão. Irmãos, o paganismo está dominando a face da terra desde que o mundo é mundo, irmãos. Cada dia mais. E uma ilusão tremenda de que o cristianismo possa ter algum tipo de domínio. Jesus em breve voltará. Os brotos e os frutos da figueira já estão para cair. Jesus está muito perto de voltar, meus irmãos. E nós precisamos de acreditar no que nós estamos pregando, senão como que nós vamos ensinar aqueles que vivem ao nosso redor? Ensinar aos transgressores os seus caminhos. Precisamos de crer nisso lá no fundo da nossa alma e estar com o passo adiantado no cumprimento das orientações do sermão profético e de todas as profecias da palavra de Deus. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. É uma missão muito séria. O terceiro ponto aqui a ser observado é esse. É uma missão seríssima, irmãos. Porque em muito breve nós estaremos diante do Senhor dos exércitos. E qual foi o cumprimento de nossa missão, irmãos? Como apresentaremos os talentos que Ele nos deu para tomarmos conta? Para pensar. Reflita. E tome providência antes que seja tarde demais. As 3 mensagens angélicas estão fundamentadas no Evangelho eterno. O fundamento do Evangelho, a salvação em Jesus, é proclamada antes da adoração ao Criador, antes da queda de Babilônia, ou da advertência contra a adoração à besta e à sua imagem, como revelado em Apocalipse 14, 6 a 9. E isso porque as mensagens dos 3 anjos significam, acima de tudo, a esperança e a promessa que temos em Jesus e no que Ele fez por nós. Fora do Evangelho eterno, realmente não temos nada de valor a dizer ao mundo. Pense nisso, meus irmãos. 7º tema. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Irmãos, tem um texto aqui de Patriarcas e Profeta, na página 670 e 671, muito bacana. Olha o que diz aqui. Os salmos de Davi passam por uma série completa de experiências, desde as profundezas da culpa consciente e da condenação própria, até a fé mais sublime e a mais exaltada comunhão com Deus. O registro de sua vida declara que o pecado traz apenas vergonha e tristeza, mas que o amor e a misericórdia de Deus podem alcançar as maiores profundidades e que a fé erguerá a pessoa arrependida para que participe da adoção dos filhos de Deus. De todas as promessas contidas na sua palavra, esse é um dos mais fortes testemunhos da fidelidade, justiça e misericórdia de Deus em sua aliança. Jurei a Davi, meu servo, a minha mão estará sempre com ele, o meu braço o fortalecerá. Irmãos, esse braço se estende a mim e a você. Ó Senhor, santifica-nos na tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é verdade. Capacita-nos, Senhor, ao cumprimento de nossa missão e nos conduza para que obtenhamos êxito no exercício da mesma. Prepare a nós e os nossos lares representados nessa oração, para que naquele grande dia estejamos contados, seja entre os 144 mil, seja dentre a multidão, mas estejamos lá, Senhor, para a tua honra, tua glória e teu louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.